Oi pessoal, vamos então para mais um módulo do nosso curso de programação em linguagem C. Tá? Hoje é o módulo 9, então, e o objetivo do módulo 9 então é estudar matrizes n-dimensionais. Uma matriz então nada mais é que uma extensão de um array. Nós vimos no módulo 7 então que um array é um conjunto de dados dispostos um ao lado do outro, indexados por apenas um índice, que é no nosso caso, que foi o nosso exemplo da locomotiva, certo? Agora, com matrizes, segue a mesma ideia, porém nós temos aqui nessa figura, então, como vocês podem ver, aqui uma matriz bidimensional, onde eu tenho os índices, então, 1, 2, 3, 4, dispostos em formato de linha, e índices 0, 1, 2, 3, dispostos em formatos de colunas. Então, agora tem uma disposição linha, coluna, tá? A matriz, assim como o array, eu posso então ter arrays, aqui no caso, um array de inteiros, também posso ter um array de números floats, ou também posso ter arrays de estruturas que foram vistos então lá no módulo 8, certo? Então os conteúdos começam a ter uma interseção grande entre eles, e uma vez que vocês entenderam bem o conteúdo para entender o próximo, fica bem mais fácil. Para ver uma aplicação então de matrizes com ênfase em gráficos, então tem aqui vários jogos, tá? Vários aplicativos gráficos que fazem uso de matrizes. Por exemplo, aqui no jogo Tetris, então, nós temos no background do jogo uma matriz, aqui no caso 2, 4, 6, 7, aproximadamente 8 caixinhas por umas 15 caixinhas de largura, e a ideia então é que vocês encaixem essas pecinhas tentando evitar ao máximo de ficar buracos embaixo. Então, por trás, a representação da implementação disso é por meio de uma matriz, onde cada célula eu vou ter, por exemplo, se naquela posição tem ou não uma pecinha colocada. Quando uma linha estiver preenchida, aquela linha inteira sai e todas as peças vão descer. Então eu vou usar um algoritmo semelhante que eu usei lá atrás, que é para fazer movimentação das peças que eu fiz no array. Posso fazer a mesma coisa agora usando uma matriz. Da mesma forma, também temos aqui um tabuleiro de xadrez, onde tem uma matriz sempre de 8 por 8, e em cada posição eu vou ter as minhas peças brancas e as peças pretas. Lá atrás, lá no módulo 2, nós vimos então a questão então aqui da nossa caixa de ovos, né? Que eu tenho então vários objetos dispostos agora em linhas e colunas. Então essa que é a ideia de uma matriz. As matrizes também podem não ser apenas 2D, mas também, como aqui no cubo mágico, uma matriz 3D, onde eu tenho então um eixo X, um eixo Y e um eixo Z. Aqui nesse caso, então, eu tenho 9 elementos vezes 3, então eu tenho 27 cubinhos, tá? Então essa que é a filosofia, então, de matriz. A implementação é praticamente igual à implementação de arrays unidimensionais, certo? Então, para começar, então, vamos começar a ver algumas implementações de matrizes, tá? A sintaxe, então, é essa aqui, onde eu tenho, então, aqui o nome da variável chamada mat, e aqui 8 linhas, e na sequência abre e fecha colchetes 8, que significa então 8 colunas. Então, linhas, colunas, ou pode pensar uma dimensão, outra dimensão. Se eu botasse aqui mais 8, eu poderia ter um cubo mágico aqui de 8 por 8 por 8, tá? Então, essa que é a ideia. Então, vocês conseguem criar espaços para guardar informação de forma assim, muito rápida em várias dimensões, certo? Como é que eu vou representar? Aqui eu usei um tipo unsigned char, por quê? Porque, por exemplo, eu quero representar um jogo de damas ou um jogo de xadrez. Tá? Se eu, naquela posição da minha matriz, tipo, matriz na posição 0, 0, se ela tiver valor 0, significa que pode ser, por exemplo, aqui uma célula que não tem nada. Se for 1, pode ser a torre preta. Se for 2, pode ser um bispo preto. Se for 3, pode ser não sei o quê. Se for 20, é o peão branco, 21, a rainha branca e por aí vai, tá? Então, vocês podem então criar números para associar as peças do jogo, certo? Então, vou mostrar aqui rapidinho então como implementar o básico de matrizes, tá? Eu não vou implementar aqui o jogo, mas a ideia é mostrar como que eu faço então uma matriz, tá? Pelo menos como que eu faço o meu tabuleiro, tá? Então, acho que isso já era exercício que passei lá atrás, em lastro de repetição, mas vamos fazer aqui rapidinho, então, só para criar um tabuleiro. A ideia, então, se for um tabuleiro de xadrez de damas, então eu vou ter um for, vamos falar aqui no eixo X, tá? Então, X é o eixo na horizontal e Y na horizontal.
na vertical, tá? Então, x começa igual a 0, ponto e vírgula, x menor do que 8, x mais mais, tá? Então, isso vai fazer... na verdade, eu quero gerar a imagem, né? Que é isso aqui, ó, por exemplo, de um tabuleiro de xadrez ou de dama, que é o mesmo, né? Então, olha só. Então, eu criei aqui um for. Como eu vou ter 8 por 8, então eu vou ter que ter dois laços de repetição. Um laço dentro do outro. Deixa eu mostrar aqui no código. Certo? Um laço dentro do outro. Cuidar que agora para não errar as variáveis, né? Eu sempre erro quando copio, né? Então, aqui é y, y e y, tá? Então, eu fiz um for em x e um for em y dentro da minha função render. Tá? E agora eu vou querer dizer, então, os vários quadradinhos que representam o meu tabuleiro. Certo? Então, como vocês podem ver aqui no PDF, você tem então um quadradinho branco, um branco, um preto, ou em dois tons de cor. Tá? Então, eu vou ter vários quadradinhos, tá? Então, eu tenho que primeiro escolher a cor. Então, como é que eu faço para escolher a cor? Posso fazer um cálculo aqui bem interessante, tá? If, por exemplo, if se o x mais o y. Então, quando eu pegar aqui, por exemplo, aqui aqui no meu PDF, aqui seria a posição 0, 0. Então, 0 mais 0 deu 0, é par. Próxima célula, 0 mais 1 dá 1, que é ímpar. 0 mais 2 dá 2. Então, somando a linha e a coluna. Então, isso vai alternar entre par, ímpar e assim por diante, tá? Então, dessa forma, vou fazer meu código aqui. Então, se perguntar, se o índice da linha e da coluna for %2, se ele for igual a 0, é porque, então, ele é par. E aí, vou pintar, por exemplo, vou botar aqui uma color 1, que eu acho que é um cinzinha. Se não, else, eu vou botar aqui uma color 2, que eu sei que é vermelho, tá? Então, aí um cinza e um vermelho, tá? Então, quando o meu laço itera aqui, então, se x mais y pertence a %2 for 0, eu pinto de uma cor, senão vai pintar de outra. Tá? E agora, o que tem que fazer? Tem que dizer, então, as minhas células da minha matriz, tá? Então, para isso, eu vou criar aqui um tamanho de célula. Vamos botar aqui, por exemplo, um define célula, tamanho, tentar com 50, tá? O tamanho da minha célula vai ser 50. Então, agora, aqui embaixo do meu laço, tem que fazer o quê? Tem que dar um rect fill, tá? Então, os argumentos são x1, y1, x2, y2. Qual é a posição x? Então, vou usar aqui a coordenada do meu laço de repetição, né? Que é o x, que varia de 0, 1, 2 até 7. Então, x. Só que esse x, ele varia de 0 a 7. Então, eu ficaria um tabuleiro com 8 pixels de largura por 8 pixels de altura. Então, eu tenho que multiplicar, aplicar uma escala. Qual o tamanho? Eu vou usar o tamanho da minha célula. Então, olha só. Quando x for 0, 0 vezes 50 dá 0. Quando x for 1, 1 vezes 50 vai dar 50. Quando x for 2 vai dar 100, 150, 200. E assim eu vou andando de 50 em 50 para o x. Para o y, mesma coisa. Então aqui eu tenho a coordenada inicial. E agora a coordenada final ela vai ser a mesma coisa que a coordenada inicial, só que mais o tamanho da minha célula e mais o tamanho da minha célula. Se eu rodar isso aqui, que deu um errinho, vamos ver o que deu de errado aqui, faltou um ponto e vírgula. Se eu rodar isso aqui, olha só, já temos aqui então o nosso tabuleiro de xadrez, tá? Aqui nesse momento, então, a matriz apenas de forma visual, uma matriz bidimensional, tá? Mas para poder agora fazer uma implementação, o que eu teria que ter? Como eu mostrei aqui no PDF, né? Vou mostrar aqui, então você tem que ter isso aqui, ó. Tem que ter, por exemplo, copiado desse código daqui, tá? Um unsigned char. E aí, então, se eu botar aqui, por exemplo, isso aqui, então agora eu já tenho aqui a minha representação da minha matriz e agora, então, eu posso inicializar essa matriz com valores das minhas posições das peças e depois aqui dentro, então, eu posso acessar essa matriz, né? Tipo, algo assim. Não vou fazer aqui que vai ser muito demorado, tá? Então, tipo assim, a função desenha peça, certo? Que desenha a peça na posição XY, tá? Aqui vou fazer só um esboço do código, tá?
E a função desenha a peça, como é que ela poderia ser, né? Então a função void desenha peça, int x, int y. E aqui dentro, né? If se a matriz na posição x, y for igual a 1, então, por exemplo, desenha o peão. E assim por diante. Então você tem que fazer para cada todos os peões e todas as rainhas, bispos, torres e outras coisas mais. Tá? Então com isso vocês conseguem então armazenar nessa matriz então qual é a configuração do tabuleiro naquele momento. E podem então visualizar e podem desenhar com um círculo, com um triângulo, com alguma coisa mais, ou um texto mesmo, torre, peão, bispo, tá? E começar a montar o tabuleiro de xadrez, certo? Ou também a mesma coisa para o jogo de damas, tá? E aí então agora fica um exercício para vocês fazer então, por exemplo, né? Clicar com o mouse em uma célula específica, tá? Se eu rodar aqui o programa, só um pouquinho aqui. Se eu rodar meu programa aqui, tirar fora, voltar aqui para o código, vamos tirar fora aqui a função, essa função aqui só botei só para testar. Se eu rodar aqui, se eu clicar tipo numa célula, desenhar ao redor daquela célula um highlight para indicar em qual célula vocês clicaram na tela, tá? A ideia de clicar numa célula específica segue a mesma ideia desse código aqui embaixo, tá? Você tem que mapear então a coordenada do mouse. Agora, ao contrário, em vez de amplificar, que é vezes uma célula, tem que fazer a divisão para que a coordenada do mouse, por exemplo, a coordenada 300, 300, seja mapeada na posição 2, 2 ou 3, 3 na nossa matriz, tá? Então, processo contrário. Fica como exercício. Então, a clicar numa célula específica para realçar e depois mover peças do jogo seguindo a regra. Então, se eu clicar aqui no peão, eu só posso mover ele para frente, ou uma casa, ou duas, eu posso comer na diagonal, ou a rainha pode dar quantas peças quiser para frente, para trás, na diagonal, e aí começar então a associar então as regras a cada peça. A ideia é que nesse momento não é que vocês façam um jogo para jogar contra o computador, mas sim uma pessoa contra outra usaria esse ambiente gráfico onde cada pessoa pegaria o mouse e executa a jogada, para quem, por exemplo, não tem um tabuleiro em casa. Num nível já bem mais avançado, mas aqui já passando assim lá anos para frente, criar uma IA para jogar, tá? Aqui foge do nosso curso por enquanto, nós vamos ver um pouquinho mais para frente, um pouquinho de algoritmos de IA possivelmente, mas isso aqui é um trabalho assim super complexo que algumas pessoas já desenvolveram jogos, inclusive que ganham de pessoas humanas, tá? Mas é um trabalho assim, muito grande, tem que colocar todas as regras do xadrez e várias formas e artifícios de jogos, tá? Então é bem complexo. Mas o objetivo aqui é até aqui, etapa 1 e 2. Fazer interação e desenvolver o raciocínio para como fazer então, a interação do usuário seguindo as regras do jogo. Certo? Vamos partir agora então para outro exemplo, mais divertido ainda, que eu quero fazer tipo um paintbrush, né, que é semelhante aqui ao brush do próprio do Paint, onde vocês conseguem então pegar aqui o mouse e desenhar na tela figuras quaisquer, tá? Como se fosse um pincel que vocês vão movendo na tela, tá? Então para fazer isso, nós vamos ter que ter o quê? Nós vamos ter que ter uma matriz que vai guardar qual cor que eu estou armazenando na minha tela, tá? Então a solução para isso então é isso aqui, ó. Vamos criar uma matriz de pixels que vai ter a resolução da canvas, tá? A canvas tem 500 por 500 pixels, tá? Aí quando o usuário mexe o mouse, então a ideia é que ele consiga pintar na tela, tá? Então, para isso, nós vamos usar o quê? Nós vamos usar, então, uma matriz, tá? Eu vou apagar aqui, então, a nossa matriz aqui de... Então, vou aproveitar um pouquinho do código aqui, tá? Vou apagar isso aqui por enquanto, tá? Esse código eu vou usar porque é o seguinte, ó. A função que vai desenhar, ela vai ter que agora iterar em toda a minha tela, tá? Então aqui no caso, como eu falei o seguinte, que minha tela tem 500, então agora vamos definir aqui, então, por exemplo, tipo aqui assim, ó, tamanho da tela 500, tá? Então criei uma define 500, que é o tamanho da minha tela.
E agora meu programa, então, ele vai sempre percorrer o tamanho da minha tela. Então aqui agora eu vou ter 500 pixels por 500 pixels. Eu tenho que pintar todos eles. À medida que o usuário for pintando com o pincel em cima, os pontos marcados têm que ser pintados de outra cor do background, tá? Então vou usar esse código aqui então para percorrer então a minha imagem no eixo X e também no eixo Y. Muito bem. Se eu rodar aqui o programa, não vai acontecer nada, porque não tem nada para pintar, então a tela ficou branca, tá? Mas vamos começar a montar então a nossa solução. Temos que ter então originalmente, né, a nossa matriz, né? Vou chamar aqui então int, vou chamar aqui de pixel. Pixel qual tamanho? Tamanho da tela no eixo X e tamanho da tela no eixo Y. Então aqui eu criei uma matriz agora de 500 por 500 pixels, tá? Que é o mesmo tamanho da minha canvas. Então eu vou usar essa define aqui no tamanho da tela e no lastro que vai pintar a minha tela. Certo? Essa matriz guarda um inteiro, que vai ser o quê? Vou voltar aqui no nosso PDF, né? Ela está guardando uma cor, vai ser a nossa cor que nós estamos usando. Se você quiser fazer uma que guarda uma cor em RGB, o que vai mudar? Vai aparecer aqui uma matriz mais um 3. O que significa isso? Significa que a matriz tem linhas, colunas e profundidade. Então seria uma matriz em 3 dimensões, semelhante ao nosso cubo mágico, tá? Onde aqui na terceira dimensão a posição 0 representa a componente vermelha, a 1 o verde e o azul. Então essa matriz aqui, se eu botar aqui um 3 a mais aqui no meu código, então nós teríamos então aqui uma matriz que guarda cores em RGB. Mas para simplificar, vamos trabalhar apenas com 2 dimensões e cada cor é apenas um inteiro, como a gente já usou bastante no nosso curso, né? Muito bem, então com isso aqui então nós temos uma matriz de pixels e uma função render. E aqui na hora de desenhar, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, vou chamar a função color. Qual cor? É a cor do meu pixel, né? Então eu vou usar aqui, ó, o meu pixel. Em qual posição? Na posição X e na posição Y. E define a cor. E agora tem que usar a função point, né? Que ele desenha um pontinho. Em qual posição? Na posição X e Y. Certo? Então, na minha interação aqui, então, a primeira coisa que eu vou iterar em todos os pixels e vou usar a cor que está armazenada nessa minha matriz. Tá? Certo? E eu vou usar aqui a primitiva point para desenhar apenas um pontinho em cada pixel. Se eu rodar isso aqui então, o que aconteceu foi que a nossa canvas fica agora uma tela preta. Por que uma tela preta? Ficou uma tela preta porque, vou voltar para cá, porque a nossa matriz de pixels ela é inicializada com um valor 0. E a gente sabe então que o 0 representa a cor preta, né? Até se eu vier aqui na própria canvas e for olhar aqui deixa eu conectar a definição de cor aqui, está aqui nesse arquivo aqui, só um segundinho. Aqui em cima, ó, o índice 0 é a cor preta, o índice 1 é a cor cinza, o índice 2 vermelho, verde, azul, ciano e assim por diante, tá? Então a cor default que foi inicializada a matriz tá o 0. Mas se eu quiser ter uma cor diferente, então temos uma função, né? Chamada aqui, por exemplo, void init. Vou botar aqui init tela, tá? Uma função que vai inicializar, vou botar melhor assim, init a cor da tela, tá? Que basicamente essa função faz é a mesma coisa que está aqui, tá? Esse mesmo laço. Todas as funções quase vão ter sempre os mesmos laços de repetição, né? Porque elas têm que iterar em toda a minha matriz. E o que eu vou fazer então vai ser o seguinte, né? Eu vou ter que setar, por exemplo, aqui o pixel vai receber uma cor. Se eu botar, por exemplo, 1, então olha só, quando chamar a função init tela, ele vai iterar em X e vai iterar em Y, e vai falar que todos os meus pixels na minha matriz, na linha coluna, recebe 1, e 1 vai ser o nosso cinza, né? Então eu tenho que chamar essa função aqui, eu vou chamar essa função aqui embaixo, na função main, tá? Para que ela seja chamada apenas uma vez, tá? E não uma vez a cada render. Então, init aqui.
Se eu rodar esse programa aqui, então, agora temos aqui uma tela, então, cuja o background dela é cinza, tá? Então aqui estou pintando 500 por 500 pontinhos, tá? O programa fica bem pesado, tá? Não é uma coisa leve de executar, mas o nosso foco aqui não é fazer nada que tenha desempenho, então não tem problema se ficar pesado, tá? É as formas assim, mais pesadas que tem no planeta de pintar uma tela de cor de cinza. Mas a implementação fica aqui bem simples. Então olha só, temos aqui uma função então, que eu consigo então resetar a cor da minha tela e uma função que eu consigo então pintar toda a minha tela. O render é chamado lá 1000 vezes por segundo, tá? Até se for rodar agora o nosso Fraps aqui, vamos ver como é que está o desempenho. Deve ter caído bastante. Deixa eu ver se vai aparecer aqui. Ó, tá rodando a 47, tá? Deixa eu dar um zoom aqui. Tá rodando... Ah, ele perdeu. Tá. Aqui, ó. 47 frames por segundo. Ele costumava rodar em 2000, né? Então, para vocês verem como tá pesado, ficar renderizando aqui 500 por 500 pontos, tá? Isso pesa muito, tá? Mas não tem problema, tá? Vamos fechar aqui o Fraps. Já deu para descobrir. E vamos voltar para o nosso código aqui, tá? O nosso objetivo, né? O que era fazer? Era fazer um brush de pintura, certo? Como é que eu posso fazer? Então eu tenho que pegar, quando o mouse se move, eu quero pegar aquela coordenada do mouse e ir setando um pontinho na minha tela, tá? Olha só como fica bem fácil de fazer. Nós já vimos então que para setar um pixel basta eu setar um valor na minha matriz. Então se eu vier aqui embaixo na função mouse e só colocar assim, ó, pixel na posição, ó, x, y, que são as coordenadas do mouse, né? Eu falo assim, recebe a cor, vou botar aqui a cor 2, ou a cor, para mudar um pouquinho, botar aqui uma cor 4. Então quando o mouse se mover, naquela posição ele vai pintar com uma cor. Então vamos lá. Até vou dar um zoom aqui na canvas. Podem ver então que começa a desenhar um monte de bolinha azul onde o mouse está andando, certo? O desempenho aqui, quanto mais pontinhos o botão vai mudar, porque a função sempre está desenhando os mesmos 500 por 500 pixels, tá? Então se pintar pouco, pintar muito, o desempenho vai ser sempre o mesmo, tá? Então aqui eu fiz o meu primeiro brush, tá? Um brush bem simplesinho que pinta quando o mouse está em cima, tá? Bom, vamos começar a elaborar um pouco mais nosso brush aqui, tá? Qual é a ideia da elaboração? Então, como está aqui no nosso PDF, né? Ele pode ser, então, um simples pixel, ou pode ser, por exemplo, algo maior, como, por exemplo, um quadrado, tá? Como depois tem aqui embaixo como exercícios, tá? Para vocês criarem, então, vários estilos de brushing com larguras e com tamanhos diferentes. Isso vai ser, então, um exercício, tá? Mas vamos fazer, então, e depois, como exercício, fazer círculo, tá? Eu vou partir na solução mais simples, que é o quadrado, tá? Com um quadrado com uma largura variável, que vai ser o mais fácil de nós implementar um brush melhor do que simplesmente desenhar um único pontinho, certo? Vamos ver então como é que fica isso aqui, tá? Eu tenho a coordenada do mouse e eu quero desenhar uma área maior. Então se tem uma área maior, eu tenho aqui o centro do mouse e quero pintar ao redor do meu centro uma região maior. Então para fazer isso, nós temos que ter então um laço de repetição, né? Vamos lá então. For x igual. Como eu quero desenhar centrado no mouse, então eu tenho que pintar tantos pixels para a esquerda do mouse, tantos para a direita, tantos para cima e tantos para baixo. Então eu vou definir aqui uma variável tipo largura, que vai ser, por exemplo, 3, tá? Então, o x começa em menos largura. Menos largura, então ele começa em menos 3, de onde está a coordenada do mouse. X tem que ser menor do que largura e o x mais mais. Muito bem. Agora eu vou recortar esse código aqui e eu faço a mesma coisa para o eixo Y. Então, vou arrumar todos aqui, não posso esquecer nenhum, né? Então, olha só. Então, para 3, ele vai desenhar de menos 3 até mais 3. Vai dar, então, 6 pixels e 6 pixels em altura em relação ao centro do mouse. Tá? E agora, então, com isso aqui, eu fiz meu brush. Olha só. O que eu faço agora? Eu pego a minha função aqui dentro, vou comentar fora aqui. Ela vai pintar, então, só que agora só,
não é simplesmente mais... Ah, aqui tem um probleminha aqui, tá? Aqui eu vi que eu já tinha olhado o X aqui, então esse X aqui vai dar problema. Então eu vou chamar aqui de XX, tá? Só para não ficar o mesmo X que estava aqui em cima, senão ia dar erro de compilação. E aqui a nossa coordenada y, tá? Pronto. Então agora eu tenho... e aqui tem que definir a variável. Int xx e int yy. Então se eu rodar aqui, tá funcionando, tá? Não deu nenhum erro, tá? Beleza. O que tem que fazer agora, então? O x é a coordenada do mouse. E se eu somar ela com xx, então eu vou somar menos 3, ele começa a pintar na esquerda, depois quando o xx crescer vai para a direita, então eu consigo então pintar ao redor da coordenada do mouse. E aqui mesma coisa, mais y, tá? Isso então deve então fazer a minha função pintar ao redor do mouse com uma largura 3, que foi então o que eu passei aqui em cima, tá? Isso deverá dar um errinho, tá? Vamos ver uma coisa, vamos rodar aqui o programa, tá aqui funcionando, e olha só, tá? O programa agora, ele consegue pintar então coisas bem maiores, como vocês podem ver aqui, tá? Então ele tem um brush, certo? O problema, já vou sentir que vai dar um erro aqui, se eu ver aqui na beiradinha, por exemplo, o programa travou. Por que travou? Porque é o seguinte, tá? Já sabia que ia travar porque é o seguinte, ó. Quando o meu x do mouse aqui ele for 0, o que significa o pix da coordenada, por exemplo, menos 2? Toda matriz só trabalha com coordenadas inteiras. O vetor também não tem coordenadas negativas, tá? Então eu tenho que impedir de setar o pixel em uma posição inválida na minha matriz. Da mesma forma, se for lá embaixo da minha matriz e ela vai pintar o último pixel, que é o 499, 499, lá embaixo no cantinho. Só que com o brush ela vai pintar até a posição 500 e pouco, então ela vai dar um overflow ali, então ela vai pintar também fora da matriz, tá? E aí vai dar um erro de exceção por estar invadindo memória fora da matriz, então também vai travar. Então eu tenho que fazer uma função que verifica se o pixel que eu quero pintar é um pixel válido ou não. Então vamos fazer uma função aqui, por exemplo, pode ser aqui mesmo, tá? A função void setPixel, que ela recebe uma coordenada x e uma coordenada y, e tem que perguntar agora se essa coordenada é válida. Então vamos lá. Quais são coordenadas válidas? If x tem que ser maior ou igual a 0 e x tem que ser menor do que a nossa dimensão da tela, né? Tamanho da tela, não pode ser maior. E o nosso y tem que ser maior que 0, maior ou igual a 0, e maior ou igual a 0, e o nosso y tem que ser menor do que o tamanho da tela. Por que não menor ou igual? Porque a nossa matriz, como começa em 0, então ela vai de 0 até 499. Então o y tem que ser menor, tá? Se tudo isso for verdadeiro, agora sim eu vou atribuir então o meu pixel aqui a nossa cor 4. Senão ele não vai pintar. Então aqui agora tem, em vez de atribuir, eu vou chamar a função setPixel, passando essa coordenada aqui, ó, a coordenada x mais xx, né, que é a posição que eu quero setar, e a coordenada y mais yy. Então, se eu tentar agora aqui, vamos ver uma coisa que vai acontecer. Ó, estamos aqui pintando, você vê aqui na beiradinha na tela, ele está funcionando, ó. Então, vários pixels, ó, então vou aumentar aqui um pouquinho. Vários pixels, não está pintando porque ele está vendo que está fora do limite da minha tela. Então posso vir aqui embaixo, posso pintar em qualquer lugar aqui, e fiz então algo semelhante ao programa Paint, certo? Com um brush que no caso que usa então um retângulozinho. Se eu quiser aumentar e botar aqui, mostrar aqui no código, botar 13 por exemplo, ou botar 20, qualquer número maior ainda, 20, então agora o meu brush vai ser um brush gigantão, e olha só. Então agora aqui,
ele desenha, o brush dele é bem maior, mas é um brush quadrado, que é uma coisa meio estranha, tá? Então, fica um exercício, então, criar brushes mais elaborados, tá? Como é que eu posso dar mais uma engordada nesse meu programa, tá? Esse programa está pintando sempre. Então, o que eu posso fazer? Eu posso criar aqui, por exemplo, na função keyboard, posso fazer algo assim, né? If keyboard for igual, por exemplo, ao caractere L. L pode ser o caractere limpa, tá? Então vamos, por exemplo, vamos vir aqui, quando apertar L, ele vai dar um init, tá? Então ele vai limpar a tela. Então, se for L, ele limpa a tela. Então se eu rodar agora aqui, e aqui pintar um monte de coisa, e apertar L, ele limpa a tela, certo? Muito bem. E se eu quiser, agora eu posso fazer a mesma coisa, por exemplo, para desenhar. Então, como é que eu faço um programa que só desenha quando eu apertar, por exemplo, a letra D? Então, vamos recortar aqui. Então, se a tecla for a letra D, então, o que eu vou fazer agora, tá? Lembrando que eu não posso desenhar aqui dentro, porque eu até posso desenhar aqui dentro, tá? Mas a ideia é aqui eu estou usando a função mouse, ela que vai desenhar. Então, eu vou querer botar uma flag, uma variável que vai indicar se eu estou desenhando. Então, olha só, vamos criar pode ser uma variável int, estou desenhando, tá? Que ela começa com 0, certo? Então, o valor inicial dela é 0. Quando o usuário apertar uma tecla, por exemplo, D, então eu falo o seguinte, ó, estou desenhando igual a 1, tá? E aí, dentro da minha função mouse, eu vou perguntar aqui, né? Por exemplo, if, se eu estou desenhando for igual a 0, a função simplesmente return, ou seja, ela não vai executar a função que pinta, tá? Vamos explorar aqui formas de programar um pouco diferentes, tá? Então, se eu estou desenhando, for falso, a função não faz nada, tá? Então, se eu rodar aqui novamente, ó, agora eu posso andar com o mouse aqui em cima e nada acontece. Não só apertar a letra D, aí ele começa a desenhar. Se eu soltar a letra D, ele continua desenhando. Por quê? Porque eu tenho que agora desmarcar, né? Então, na função keyboard up, tá aqui na função liberou tecla. Então, por exemplo, né? Se eu liberou, vou copiar aqui. Se a tecla que foi liberada foi a D, então agora estou desenhando passa a ser 0. Tá? Vamos mudar aqui um pouquinho, tá grande demais. Vamos ver agora como é que fica aqui então. Vamos dar um foco na canvas. Ó, estou aqui, apertei D, desenhou. Soltei D, ó, não está mais desenhando. Apertei D, desenha, soltei, não desenha mais. Então agora sim temos aqui um programa. Só apertar L ele vai limpar. Perdi meu desenho. D, desenho de novo, tá? E, então agora tem um mini paint, né, para começar a brincar de desenhar. E isso só foi possível, então, porque nós tínhamos o recurso de matriz. Sem matriz não seria possível, então, fazer uma implementação que nem essa aqui, tá? Porque eu tenho aqui realmente muita informação armazenada e só com variáveis normais eu não teria como fazer, tá? Então, implementação bem simples. Fizemos aqui, então, um brush quadrado, a função keyboard para limpar e para desenhar, e aqui então a função que seta um pixel para garantir que aquele pixel sempre é um pixel válido. A função render, a que vai pintar a tela, e a função aqui init, então, que é a chamada para fazer inicializações da minha matriz. Certo? Então vimos aqui então várias formas bem interessantes, tá? No Paint, até eu botei aqui embaixo, aqui tem alguns ícones que ele tem formas de pintura, tem mais pincéis mais borrados, uns mais sólidos, uns menos sólidos, vários formatos, tá? Que você pode então explorar para ver se vocês entenderam bem certo como é que funciona então a forma de setar a matriz. E como exercício agora então de matriz, tá? Então, como eu já falei antes, implementar, por exemplo, o jogo Tetris. E aqui então eu posso usar, por exemplo, matriz para representar todo o meu cenário do jogo, que vai ter n por m, não precisa ser quadrado, pode ser uma matriz não quadrada, células, e para cada pecinha, tipo aqui a verdinha em formato triangular, aqui a azulzinha em formato DL, aqui a ciano em formato de uma linha,
você pode então ter essas peças também representadas por matrizes, né? E essas peças, como elas podem ter uma rotação de 90 graus, então ela tem 4 representações diferentes para cada peça. Então vocês podem usar essas representações e depois fazer testes de interseção. Ou seja, eu posso mover a peça para baixo se em todas as posições da minha peça a minha matriz do jogo não tiver nenhum valor armazenado. Se tiver, a peça simplesmente tranca e não desce mais. Então vai ser um ótimo exercício então para aprender a fazer manipulação de matrizes e fazer comparação de valores entre células de 2 matrizes diferentes. Certo? Bem interessante. Outro exercício interessante, então, é voltar ao nosso jogo do Space Invaders e agora começar a botar os vários inimigos usando, por exemplo, a matriz, que vai indicar a posição onde estão os meus vários alienígenas aqui em cima. E aí, quando vocês dão um disparo e acertam aquela matriz, vocês podem remover da matriz, ou podem setar como elemento não mais válido, como nós vimos lá atrás, aliás, no módulo anterior, que foi o módulo 8. E com isso, então, começar então, a criar aplicativos mais elaborados, certo? Com isso, então, fechamos mais o nosso módulo de matriz. Então, até o próximo.